Fala, minha diretoria, tudo bem? Ganhei um terçolzinho de Natal, ó. Tô piorzinho do que eu já era, né? Que loucura. Gente, vamos falar do Ramírez, do Gerson, dessa porra toda aí, mas especificamente, não necessariamente do caso, porque o caso em si está em andamento, né? E diz a lei que a gente tem que esperar. Essa é a regra do jogo, né? A regra é essa para todo mundo. A regra é que você não pode condenar alguém sem você ter certeza, que você não pode criminalizar alguém sem você ter certeza, e que os dois lados têm que ser ouvidos, que quem tem que provar é o Gerson. Essa é a regra. Infelizmente ou felizmente, essa é a regra. Não existe a palavra de um contra outro, meramente a gente tomar nossas posições, só que está acontecendo uma coisinha meio desagradável aí, gente. Nós estamos transformando alguns problemas da sociedade em poder absoluto. Isso não pode acontecer. O que é um poder absoluto? É quando você chega o seguinte, olha só, todo negro que diz que foi vítima de racismo, ele se torna um juiz. Ele pode falar isso e ninguém tem direito de falar mais nada. Você massacra outra pessoa, acaba com a vida da pessoa, depois a gente vê. Porque vai ter muito negro que foi vítima de racismo. Mas vai ter filho da puta também. Porque o ser humano é filho da puta. Quando você diz, toda mulher que aparece fala assim, foi assédio, você vai lá e arrebenta o cara como assediador, tem mulher filha da puta que vai começar a inventar essa porra. Porque ela sabe que ao falar ela arrebenta a vida do cara. Toda mulher que fala foi estupro, você vai lá e tem certeza que foi estupro, tu arrebenta a vida do cara e depois você vai ver que não foi. Olha o caso do Neymar. Se não tivesse o vídeo da Naja, se ela não fosse burra pra caralho ao ponto de filmar ela mentindo, né, o Neymar estava até hoje, eu garanto pra vocês, sofrendo indiretas de jornalistas mulheres, como se ele fosse estuprador. E aí? Tá certo isso? O Dudu tomou porrada pra um caralho. Ninguém esperou pra saber. E aí? A notinha do rodapé. Não é bem assim, mas na hora da manchete é desse tamanho pra acabar com a vida do cara. E a gente sabe como é que funciona. Cristal arranhado você não repara mais não. Tá? Então, temos que tomar cuidado com a imagem das pessoas. Isso é consideravelmente importante. Eu digo isso porque ontem eu vi algumas paradas aí de jornalista e de pessoas famosas acusando o Ramírez assim, você está mentindo. Calma aí, cara. Calma aí. Ele falou, não, eu falei uma outra coisa e o Gerson entendeu uma outra coisa e tal. Como é que a gente tem certeza? Como é que a gente crava que o cara está mentindo e que o cara é um criminoso? Cara, nós estamos dizendo que o cara é criminoso. Eu não estou duvidando do Gerson, mas pode o Gerson ter entendido errado. Pode o Gerson, no calor do jogo, ter... Enfim, a gente não sabe. A gente já viu diversos casos onde é verdade e diversos casos onde não é verdade. A questão não é se houve má fé ou se não houve má fé do Gerson e tal. Mas pode ter havido um mal entendido. Ué, por que não? E a gente vai acabar com a vida do Ramírez, destruir o moleque, para depois a gente... Não, primeiro a gente vê, depois a gente destrói. Beleza? Então a gente espera. Ó, foi isso, achamos aqui uma imagem, foi racista, beleza? A gente acaba com o Ramírez. Tá bom? Mas antes disso, o Ramírez tem o direito da defesa. E é o que ele está fazendo. E aí tem uma porrada de gente com o microfone na mão, determinando, Ramírez, você é racista assim. Calma lá, isso não está certo. Não estava certo com a Naja, não estava certo com a mulher do Dudu, e não está certo em caso nenhum. Está certo, talvez, quando você vê que assim, olha, 20 pessoas acusaram lá o médico lá de... Puta, aí é foda. Aí é foda. Né? Apareceu 1, 2, já apareceram 20. Tem alguma coisa ali que realmente fica difícil de defender. Agora, 1 contra 1, a gente não pode tomar essa posição. Outra coisa perigosa que está acontecendo é a descredibilização de parte dos negros, das mulheres. Calma aí. Existe uma luta contra a homofobia. Aí se determinou, através de alguns líderes dessa luta e pessoas e tal, que isso aqui é a conduta que deve ser anti-homofóbica. Beleza? Beleza. Existem outros gays que falam, eu não concordo. Por que esse gay vocês mandam calar a boca? Que democracia é essa? Então quer dizer que agora os negros que apareceram na televisão e que apareceram nos últimos dias, do futebol, dizendo o seguinte, não, eu acho que não precisa. Por quê? Porque, na minha opinião, dentro do campo a gente se ofende o tempo inteiro, a gente diz barbaridades para o adversário, e eu acho que quando o adversário responde dessa maneira, a gente não pode selecionar só essa ofensa e falar, essa não pode, todas as outras podem, porque todas as outras são pesadíssimas. E são, tá? São pra caralho. Dentro do campo de futebol é foda. Aí você pega e faz o seguinte, você olha um monte de gente falando assim, mas esse negro não presta, porque a tua opinião não serve. Por que não serve? Quer dizer então que se validou um tipo de negro, se validou um tipo de gay, se validou um tipo de mulher. A mulher que falou, olha só, a parte do movimento feminista aqui eu não concordo. Você é uma... Que é isso? Que democracia de merda é essa? Que tolerância de merda é essa? Que alguém traça as regras daquilo que deve ou não ser feito dentro de um grupo e as pessoas desse mesmo grupo não podem discordar. Gente, isso não faz sentido. Vocês não estão só credibilizando e criminalizando pessoas antecipadamente. Vocês estão decidindo como é que as pessoas devem pensar. Isso não existe, cara. O jogador de futebol, e tem entrevistas aqui no Cara Tapa, jogadores negros dizendo isso, ele tem o direito de, mesmo sendo negro, dizendo, olha, isso eu acho racismo, isso eu não acho.
Por quê? Porque isso me ofende, isso não me ofende. Isso aqui e é um ponto considerável que alguns deles têm, tá? Eu agrido o cara o jogo inteiro também. Eu causo no cara um desequilíbrio pro cara me xingar. Porque essa é a minha intenção. Os dois estão tentando se desequilibrar. Então os dois ficam se agredindo o tempo inteiro. Quando o cara chega nessa ofensa, eu vou parar? Tem gente que acha que não é justo. Tem gente que acha que é justo. Eu não estou nem dizendo o que eu acho, tá? Só que a gente não pode pegar esse aqui, que nem fizeram ontem, e falar assim, o Vampeta não pode ter um microfone. Por que o Vampeta não pode ter um microfone? Ele é negro. Por que ele não pode achar isso? Eu estava com alguns jogadores de futebol no final de semana aqui. A maioria deles acha que não. Negros, todos. E aí? Não sou eu que estou dizendo. É um jogador que está dizendo. Eu não posso desconsiderar o que ele está dizendo. Ele é negro. O tal do lugar de fala tem que servir para ele também. Então, se nesse contexto ele acha que não é bem assim, por que a gente não pode discutir se não é bem assim? Por que a gente tem que ter determinado na nossa cabeça, num primeiro momento, 10 minutos depois, Ramírez racista, criminoso, Vampeta maluco, é racismo e acabou, e o que os negros acharem, foda-se. Não, peraí, cara. Isso é uma discussão ampla, calma, lenta, um processo. Né? Pode ser que existam milhares de negros equivocados. Pode ser que tenha um monte de gente fora do futebol esquecendo do contexto na hora de julgar. Pode ser uma porrada de coisa. A questão é que a gente não pode dar para nenhuma pessoa, nem mesmo a vítima, o poder de julgar. Porque se a gente fizer isso, a gente transforma a sociedade num caos. O que a gente vai fazer? O que a gente vai criar? Uma sociedade onde, se você for gay, negro ou mulher, quando você apontar o dedo, você criminaliza alguém. Isso não existe, gente. Isso não pode acontecer. Porque existem gays, negros e mulheres, como todos os homens brancos, héteros, não sei o quê, existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas de boa índole e pessoas de má índole. Como é que você dá o poder simplesmente pela pessoa ter essa condição? Então quer dizer que agora é o seguinte, você torna qualquer pessoa de possível vítima um juiz. Você simplesmente decide, o mundo espanca quem você acusou e depois, se essa pessoa provar que não fez, notinha no rodapé. Você sabe que você fudeu a vida da pessoa. Isso não é o papel da imprensa. Não é o nosso papel chegar aqui e massacrar e julgar para depois amanhã botar uma notinha no rodapé. Porque aí nós estamos cometendo a injustiça em nome da justiça. Nós estamos sendo intolerantes em nome da tolerância. Nós estamos nos precipitando e nós estamos cometendo um crime de criminalizar alguém que a gente não sabe. Nós estamos selecionando o lugar de fala, mas esse negro pode falar, esse negro não pode falar. Desculpa, mas quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós para querer determinar se dentro do grupo existe uma discussão e eles têm todo o direito de discutir? Por que democracia é essa? Que luta por democracia é essa? Eu não estou entrando nos méritos em nenhum momento aqui do que eu acho, tá? Eu não acho porra nenhuma. Eu vou seguir aquilo que eu acredito. Como é 1 contra 1, não são 5 dizendo o que ele falou, é 1. Espera, vamos ver. Se tem as provas, se alguém não fala, se de repente eles não se entendem, fala, pô, não foi bem isso que eu falei, isso aqui você entendeu errado e tal. Deixa rolar. Depois a gente descobre. Depois a gente acaba com a carreira do Ramírez. Antes não. Agora, dar o poder das pessoas, como no jogo lá do Paris Saint-Germain, e como agora no caso do Ramírez, do Gerson, de que você faça assim, ó. Imediatamente, o mundo inteiro tem uma conclusão sobre isso, um julgamento, irmão, sabe a consequência disso? É dar poder pra gente que vai fazer isso errado, que vai usar isso pro mal. Nós temos N casos de pessoas ruins, negros, gays, tanto faz, pessoas ruins, que podem usar isso de outra maneira. Então a gente não pode julgar as coisas da maneira que a gente está julgando. Isso se chama ejaculação precoce. E a gente não pode ter isso para criminalizar uma pessoa, para destruir uma pessoa. Então a única coisa que eu peço é que toda a luta contra o racismo, ela continue. Mas que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade no que a gente faz, porque a mesma regra, a mesma lei que diz que racismo é crime, diz que as pessoas não podem julgar e culpar as outras pessoas e acabar com a vida de alguém, né? E acusar alguém sem você ter condição, sem você ter prova para isso. Então, se é para seguir a regra, vamos seguir todas. Não só as que convém a gente, porque senão fica escroto pra caralho, né?